Boa noite, são 19 horas e 35 minutos. Estou iniciando a gravação do nono encontro, participante de resistências materiais. Estou logado na sala desde as 19h10, mas, no entanto, nenhum aluno se logou, mas eu vou gravar a aula para depois disponibilizar esta no portal do aluno. Então, finalizando a teoria do primeiro bimestre, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, finalizando a teoria do primeiro bimestre, a gente vai entrar hoje com questão de coeficiente de elasticidade. Uma explicação teórica sobre o coeficiente de elasticidade. Vamos lá. Então, na verdade, é mais a questão do comportamento de materiais. Então, nós temos em engenharia diversos tipos de materiais, e vocês viram isso lá em ciência dos materiais. Então, nós temos materiais que a gente estuda, que são os metais, materiais cerâmicos, materiais compostos, são comportamentos de materiais, principalmente a parte de materiais tem um comportamento de metal que representa bem a grande gama de aplicação de materiais em engenharia. Então, a gente se lembra da lei de Hooke, quando a gente fala lá no início da graduação de vocês, quando nós conversávamos em física mecânica, quando nós entrávamos em comportamento de mola, que nós falávamos, qual era o K da mola? Muito bem. Aquele K é o que chama módulo de elasticidade. Foi desenvolvido através da lei de Hooke. Então, ela nos dá a ciência do diagrama de tensão, deformação que um dado material possui, ou ele é representado através daquele diagrama. Então, conforme tem o comportamento da estrutura, ou conforme o gráfico que essa estrutura me representa, eu vou ter um tipo de material. E eu consigo saber se esse material é frágil ou se esse material é dúctil, por exemplo. Tá? Então, conforme o quê? Conforme eu vou aplicando a minha lei de Hooke, né, esse gráfico é obtido através justamente dessa equação, onde eu tenho que a minha tensão, representado pela letra grega sigma, é uma relação de proporcionalidade com o meu epsilon, onde é a minha deformação, e esse coeficiente de proporcionalidade é o meu E, que é a minha módulo de elasticidade. Então, esse módulo de elasticidade me correlaciona a minha propriedade elástica. Então, o meu corpo vai ter uma propriedade elástica onde eu tenho a validação da minha lei de Hooke, que é dada por esta equação. Então, a gente chama de coeficiente, então, ou seja, uma razão entre justamente a tensão e a deformação, que me dá o E, que eu vou chamar de módulo de elasticidade material ou módulo de Young, que é conhecido, tá? E este módulo é o que me caracteriza, é a elasticidade, que é uma característica da rigidez do material. E a lei de Hooke somente é válida quando eu apresento um comportamento elástico linear, ou seja, eu tenho justamente uma função de primeiro grau, que é onde tem a validade da lei de Hooke. Então, exatamente isso aqui, gente. Então, eu tenho, no meu comportamento retilíneo aqui, ó, então aqui está no eixo Y a minha tensão, que é representado pela letra grega sigma,
E no eixo X, eu tenho a minha deformação representada pela letra grega epsilon. Tá? Então, eu sei o que é. Então, para o meu primeiro gráfico aqui, eu tenho, então, o meu E praticamente encostando na minha deformação aqui. Então, quando ele sai do meu comportamento elástico, ou seja, quando ele sai da lei de Hooke, ele entra no que a gente chama de escoamento. Então, ele passa por um regime plástico até o ponto que ele entra em ruptura. Então, esse gráfico aqui, então, todos os gráficos que apresentarem esta característica vão ser gráficos que representam a minha estrutura de ferro puro. Bom, gráficos que me apresentam essa característica, onde eu tenho um regime elástico, um regime bem definido de plasticidade, ou seja, de escoamento do meu material ao longo de uma deformação, e eu tenho um ponto de ruptura bem proeminente, é ácido carbono. Então, é um ácido carbono, conforme a quantidade de carbono, eu vou ter mais ou menos escoamento de material até o ponto de ruptura. Bom, a terceira curva é um laço de baixa liga, tem alta resistência, então começa a ter aços com diversas misturas na sua liga, tá? Bom, o último gráfico lá é um aço de têmpera recosida, então são aços temperados, tá? Então ele vai, eu tenho até um certo ponto a minha comportamento elástico e um baixo escoamento, ou seja, eu não tenho muita plasticidade no material. Logo que eu saio no meu ponto de elasticidade, eu posso ir para a ruptura desse meu material. Então, este material aqui são materiais de características frágeis, tá? Que depois, logo após que eu saio da minha linha de elasticidade, ele vai tender à ruptura. Tá? Então, o gráfico apresenta valores do diagrama, tensão, deformação, para ferro e diferentes tipos de aço. Podemos notar que todos os materiais apresentam diferentes tensões de escoamento e tensões últimas, ou seja, são as tensões de ruptura e valores finais de deformação. Então, o comportamento elástico e plástico dos materiais me dá o quê? Me dá a intensidade e o tipo de formação que um dado material está sofrendo. Então, se deixarmos de existir um determinado carregamento, se ele está na linha elástica, ele vai voltar ao seu comprimento original. No entanto, se ele já entrou na minha linha plástica, na minha linha de escoamento, aquele material não vai mais apresentar as suas características iniciais. Ele já foi deformado. Então, olha ali, ó, para materiais que apresentam um único escoamento, é fácil identificar, ou seja, tem uma região reta muito bem definida. E seu limite de elasticidade e seu limite de proporcionalidade são os mesmos que a tensão de escoamento. Então, vamos lá. No caso, quando a gente ultrapassa o limite de elasticidade, o material sofre, então, uma deformação. Observe o diagrama abaixo, de um material dúctil. Então, exatamente, o material dúctil é aquele material ao qual ele se deforma, ele tem uma melhor maniabilidade. Então, olha lá, beleza. Nos pontos entre A e B, ó, é o ponto justamente que eu tenho um comportamento, né, onde eu consigo ter um comportamento elástico. Já quando eu saio do ponto B e vou até o ponto C, eu já entrei no meu ponto de plasticidade. Então, o material não vai mais voltar ao seu comportamento anterior. Tá? E aí, ó, quando eu já começo a sair de C, eu entro no meu ponto de ruptura. Aí ele já começa.
eu começo a ter o comportamento que a gente chama de material, onde ele vai começar a apresentar a estricção, ou seja, vai começar a minha redução da minha área de aplicação de força, onde é o escoamento no mesmo sentido da aplicação da força no material. Então, diagrama de tensão e deformação. Então, na disciplina de resistência dos materiais, é necessário conhecer o comportamento dos materiais, aonde esses são submetidos a carregamentos. Então, nós desenvolvemos um CP, ou seja, um corpo de prova, e sobre esse corpo de prova, nós temos o quê? Nós temos um comprimento conhecido e uma espessura conhecida. Então, nós temos uma área conhecida. E sobre esta área, nós aplicamos uma força conhecida. Esse ensaio é feito em uma máquina que a gente chama de máquinas de ensaio de tração. Então, nós pegamos diversos corpos de prova, de diversos materiais diferentes, e nós vamos determinar quem? Exatamente o E daquele material. Que nós vamos ter tensão conhecida, nós vamos poder medir justamente o quê? O quanto que este material vai se deformar. E a partir disso a gente vai conseguir, através de desenvolvimento gráfico, justamente determinar o E, determinar a tensão máxima de elasticidade e determinar, inclusive, a tensão última desse material, porque a gente vai levar ele até a ponto de ruptura. Essa aula prática nós faremos ela quando nós retornarmos às nossas atividades normais, tá, alunos? Então, vamos lá. Então, no diagrama tensão, deformação, vários grupos de materiais vão ter características diferentes. No entanto, nós vamos ter comportamentos diferentes. Então, materiais dúcteis, como aço, cobre e alumínio, são caracterizados por apresentarem escoamentos a temperaturas normais, ou temperaturas normais a que o corpo de prova está submetido, ou seja, temperaturas ambientes. Então, nós vamos aplicar sobre ela um carregamento crescente e isso vai nos oferir um aumento no comprimento desse corpo de prova. E lentamente essa proporcionalidade vai crescer. Justamente, então, nós vamos ter que essa deformação, ela é o quê? Ela é um percentual do comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Ou seja, é um cálculo de proporcionalidade. Bom, então, se a deformação é uma medida do quanto está me variando meu comprimento do material, a estricção, que é definido pela letra grega psi, que é exatamente esse símbolozinho aqui que o pessoal da psicologia utiliza, justamente porque o nome dessa letra grega é psi. Então, ela correlaciona o quê? O quanto de área está sendo perdida ao longo da aplicação da força. Então, se eu tinha uma área inicial, o quanto que essa minha área, já que eu estou alongando o meu material, porque eu estou aplicando a força, a minha área transversal à aplicação dessa força está diminuindo. Então, de novo, é um cálculo de proporcionalidade. Então, o quanto que a minha área final está sendo reduzida lá em relação à área inicial, dividida pela área inicial. Tá, gente? Então, esse diagrama aqui, tá, é o diagrama típico de um aço de baixo teor de carbono. Então, esse gráfico depois a gente vai obter tranquilo, tá, gente? Então, ali, ó, nós vamos ter, então, ali, ó, que até o meu limite da minha proporcionalidade aqui, eu vou ter minha tensão elástica, tá? Bom, aí depois eu vou ter as minhas tensões, ó, que elas vão estar aqui, ó, que a minha tensão aqui, ó, eu tenho a minha recuperação do material. A partir daqui, ó, eu começo o escoamento do material. Então, ele começa a escoar. Ao ponto da minha tensão R aqui, ó, a minha tensão de
restrição, eu começo a ter o quê? A minha diminuição da área abrupta e eu vou até a minha tensão última, que é a tensão de ruptura. Tá? Então, aqui nós temos características do material extremamente frágil. Tá? Então, vocês podem notar aqui que logo que ele sai da minha linha de elasticidade, eu não tenho uma linha nítida de escoamento. Então, ele não escoa, ele não escoa o material. E se que ele sai da linha de proporcionalidade, ele vai à ruptura. Tá? Isso aí é típico, uma característica do tipo de um ferro fundido, tá, gente? Um ferro fundido ocorre muito. Então, a tensão é diretamente proporcional à deformação, e essa deformação, então, é estabelecida pela lei de Hooke, que se deve ao matemático inglês Robert Hooke. E esse coeficiente também pode ser chamado como módulo de Young, tá? Que determinou a força de atração dos átomos entre os materiais. Tá? Enquanto maior a força de atração dos átomos, maior vai ser a sua elasticidade. Então, por exemplo, o E do aço é 210. O E do alumínio é 70. Então, ou seja, é muito mais forte um material constituído de aço do que um material constituído de alumínio. Tá? Então, se nós temos que a estricção é a minha variação do comprimento sobre o meu comprimento inicial e a minha tensão é força sobre área, nós podemos correlacionar essas duas fórmulas em cima da lei de Hooke, que nós obteríamos, então, a seguinte fórmula. Tá? Então, que a minha variação de L seria quem? A minha força vezes o meu L inicial sobre a minha área vezes o módulo de elasticidade. Então, o alongamento será positivo quando a carga aplicada tracionar a peça. E será negativo quando nós comprimirmos a peça. Então, um exemplo básico de um exercício para isso, né? Então, seria uma barra de alumínio de seção quadrada, 60 milímetros de lado, e o seu comprimento é de 80 milímetros. Se nós aplicarmos uma carga axial nela de 30 newtons, nós queremos determinar qual vai ser o seu alongamento final, sabendo que o módulo de elasticidade do alumínio é 0,7 vezes 10 na 3 megapascal. Então, nós temos uma força normal de 30 kN aplicada. Então, essa força está representada aqui nas extremidades da placa com uma força de 30.000 newtons. Então, se a nossa barra inicialmente tinha um comprimento de 0,8 metros, ou 800 milímetros, tá? E a minha seção quadrada era 60 milímetros por 60 milímetros, isso nos dá uma seção de 3.600 milímetros. Então, se nós aplicarmos diretamente na nossa fórmula, que nós queremos saber o quê? Qual é o alongamento final, ou seja, o meu ΔL, então vou pegar os meus 30.000 newtons, vezes meus 800 milímetros, vou dividir por quem? Vou dividir pelos meus 3.600 milímetros. Vou converter aqui o meu E, tá? Porque aqui está em Newton por metro quadrado. Vou converter em Newton por milímetro quadrado. Isso vai me dar um alongamento de 0,52 vezes 10 menos 2 milímetros. Então, esse é meu ΔL. Para eu saber meu alongamento final, eu vou ter que somar quem aqui? Os meus 800 milímetros. Então, vai ser 800,0952 milímetros. Tá? Bom, gente. Tração e compressão. Então, uma peça ela pode ser submetida tanto a esforços de tração como esforços de compressão. Depende exclusivamente do sentido
de aplicação da força transversal à área que a gente está verificando. Quando a carga atuar no sentido do exterior da peça, do sentido do exterior, estou pegando as extremidades e estou aplicando no sentido de dentro para fora, então para o exterior da peça. Então a peça está sendo tracionada. Quando eu aplicar essa força no sentido do interior da peça, ou seja, das bordas para o centro da peça, eu estou comprimindo essa barra. Concentração das tensões de tração. Então, o componente estrutural, por exemplo, aqui, ó, ele pode apresentar algumas descontinuidades. Por exemplo, furos ou variações bruscas de seção. Então, se nós desenvolvemos uns planos de tensão maior, nós vamos verificar pontos de descontinuidade de tensão média ao longo da peça. Como nós podemos verificar aqui. De que forma? Então, se nós tivermos duas peças de igual seção e igual espessura, só que em uma delas eu tenho um furo no centro da peça. Então, se nós analisarmos o nosso plano de tensão na placa, sem o furo, nós verificamos que essa tensão é uniforme ao longo de toda a peça. No entanto, na peça que ela possui furos, eu vou ter que essa minha tensão ela vai variar o quê? Da borda até o início da furação. E essa variação é de forma parabólica. Então, eu vou ter um comportamento de uma equação de segundo grau aqui, tá, gente? Então, no dimensionamento dos componentes, estas características são a tensão máxima, que deve ser considerada para que não ultrapasse o limite do material, ou seja, o meu limite de elasticidade. Então, se eu vou ter uma tensão, vou fazer um furo numa peça, eu tenho que garantir que aquela minha peça, aquela parte onde eu vou ter a peça, eu não posso ultrapassar a minha tensão de elasticidade, justamente para que eu não tenha surpresa, não tenha ruptura naquele material. Então, gente, eu posso dizer que a minha tensão máxima do meu material vai ser o quê? A minha tensão média, que seria aquela que eu teria no material sem qualquer tipo de furação, e esse meu K é o meu K que eu chamo meu K da forma, ou seja, é o meu coeficiente de concentração de tensão. Ou seja, minha tensão vai estar concentrada onde? Onde é que vai ser o meu aumento de tensão? Justamente no início do furo. Então, para o caso em particular, eu vou ter o quê? Uma descontinuidade geométrica. Tá? E esses K podem ser encontrados através da análise de um gráfico, que é justamente o coeficiente de concentração vezes o diâmetro vezes o peso da peça. Então, aqui, ó. Então, calcular a tensão máxima produzida no entalhe representado pelo furo de diâmetro de 14 centímetros, aonde ele sofre uma carga de tração de 12 kN. Então, nós temos que a tensão média é justamente quem? Do furo. A força sobre a área. Bom, qual é a área do furo? Olha aqui, ó. Eu tenho o diâmetro e eu tenho as configurações da placa. Então, a minha área vai ser quem? A área da placa aqui, mesmo menos o diâmetro do furo. Então, eu tenho aqui, ó, o comprimento da placa menos o diâmetro do furo, vezes 15. Isso me dá a área do furo aqui, ó, 390, tá, gente? Desculpe, a área da placa furada. Então, vamos lá. Então, a tensão média, gente, ó, tensão média, então, vai ser os 20 mil newtons, dividido pela área da placa. Então, essa é a área média da placa, tensão média da placa, 51,30 MPa.
Qual é o coeficiente de concentração? Bom, beleza. Esse é o gráfico para esse tipo de estrutura. Então, nós vamos pegar, nós vamos dividir ali, ó, o diâmetro do furo pelo comprimento da placa, me deu o índice de 0,35. Então, nós entramos embaixo aqui e fazemos uma interpolação gráfica. E que me damos que o fator é 2,3. Então, a tensão máxima na extremidade do entalhe vai ser o valor da tensão média vezes um aumento justamente pela configuração da placa. Então, passa de 51,30 para 118 Pascal. Então, a presença do furo me provocou o quê? Que a minha tensão na placa é 2,3 maior do que 2,3. 2 vezes 0,3 do que a tensão média. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que arrumar um material que seja resistente, pelo menos, a este valor de tensão máxima. Então, por exemplo, podia ser aço carbono. Eu não poderia fazer essa placa de alumínio. Porque alumínio, o meu módulo de elasticidade é 70 megapascal. O aço é 210. Beleza. Então, posso fazer de aço. Compreendido? Então tá, gente. Então, aqui eu vou encerrar a gravação de nossa aula. Agora eu vou fazer a postagem da aula agora no nosso encontro. Tá bom, gente? Até mais. Bom estudo.